A fidelidade é aquilo para o que valores ou virtudes existem e são criados. Então, olá, querida pessoa. Bom estarmos juntos de novo, nesse domingo, em novo horário, para conversarmos sobre a virtude da fidelidade. Se você não se inscreveu no canal, faça isso. Compartilhe o link com outras pessoas. Dê notícia do canal, dê notícia de que tem alguém falando sobre essas coisas, querendo conversar sobre essas coisas, sobre moralidade, sobre integridade, sobre isso que parece tão comum, mas é pouco refletido, né? Pouco estudado. E a proposta é essa, a gente ampliar nossa consciência e nossa compreensão da nossa própria moralidade e assim expandirmos como sujeitos morais, né? Hoje eu vou falar um pouco sobre isso também, sobre sujeito moral. Bem, em 1923, em outubro de 1923, nasceu um cão da raça Akita, lá no Japão, que foi batizado como Hachiko, e um professor de agricultura da Universidade de Tóquio decidiu levar esse cão, que estava justamente na cidade de Akita, coincide com a raça, adotou esse cão, levou para Tóquio para viver com ele, na cidade de Shibuya. E ali o cão recebeu todo o carinho, recebeu todo o cuidado do senhor Ueno, desse professor da Universidade de Tóquio, e eles compartilharam especialmente o cotidiano, no sentido de que todo dia que o professor Ueno ia para a universidade, ele pegava o trem em Shibuya, na estação de Shibuya, e quando ele voltava, ele estava sendo esperado por Hachiko. Isso aconteceu por cerca de 1 ano e meio, até maio de 1925. Em maio de 1925 acontece certamente que foi uma tragédia para Hachiko, que foi a morte do professor Ueno. Ele morre, ele tem um derrame, ele não resiste a esse derrame, ele falece. E Hachiko fica inconsolável, não se conforma, inclusive no momento do enterro, Hachiko quer ficar junto do corpo do seu dono, quer ficar junto lá do próprio caixão. E a história começa aí, que é o fato de que Hachiko passa a comparecer à estação todos os dias, esperando receber o seu dono no final de tarde, no horário em que o dono chegava da universidade. E o impressionante é que Hachiko faz isso por quase 10 anos. Quase 10 anos, cotidianamente, Hachiko vai para a estação aguardar o seu dono. Até que finalmente Hachiko adoece e ele falece. Mas ele também falece para ele ser eternizado na cultura japonesa. Ele recebe estátua, ele recebe filme tanto feito no Japão quanto produzido também nos Estados Unidos. É mais fácil ter acesso a esse filme, é um filme muito bonito com Richard Gere, o ator norte-americano. E Hachiko passa a ser celebrado também como um símbolo de fidelidade. Portanto, aquela forma de ele venerar a memória do seu dono, isso se torna um símbolo para a própria cultura japonesa. Hachiko se torna famoso pelos filmes, o caso de Hachiko se torna famoso pelos jornais, ele se torna também um exemplo para ser ensinado nas escolas para as crianças. E Hachiko, portanto, simboliza a própria fidelidade. Se você quiser ver uma imagem de Hachiko, olhe o story que anunciou essa live. Lá eu coloquei justamente uma foto autêntica, né? Uma foto que eu retirei da internet, que foi uma foto feita à época, que representa Hachiko. Então, Hachiko é o símbolo da fidelidade, porque ele
justamente ele venera a memória do seu dono. E eu enfatizo, né, a razão de Hachiko ser conhecido, que é venerar a memória do seu dono, porque esse é o primeiro elemento que eu destaco para explicar a fidelidade. A fidelidade, ela existe justamente baseada na memória. Fidelidade tem tudo a ver com memória. Sem memória não há fidelidade, porque fidelidade é lembrar de algo. E fidelidade é querer lembrar de algo. Essa é a primeira noção de fidelidade. E por isso o Hachiko simboliza tão bem essa característica, essa disposição, tanto da mente, no aspecto da memória, mas também a disposição do sentimento, que é lembrar e querer lembrar de algo. Esse é o primeiro aspecto importante que eu destaco. Fidelidade é memória. Fidelidade está baseada em memória. Se não há memória, não há fidelidade. E a memória é um elemento fundamental do espírito, é um elemento fundamental da mente humana. Porque as coisas, né, a matéria, elas existem ao acaso, elas ocorrem ao acaso. Eu estou falando da natureza, né? A natureza ela não tem memória, ela ocorre, ela existe. Mas o espírito, que é uma outra palavra para a gente falar da mente humana, o espírito tem memória. Isso é uma característica importante do espírito, que é ter memória. E além de fidelidade se confundir com a própria memória, no sentido de que sem a memória ela não existe, além disso, a fidelidade é aquilo para o que valores ou virtudes existem e são criados. O que isso quer dizer? Se não for a fidelidade, tanto a paz, quanto a justiça, quanto a verdade, essas coisas elas não se sustentam. Porque a paz, a justiça e a verdade, elas precisam de pessoas que são ou que sejam fiéis a essas qualidades, a essas propriedades, para então portar essas propriedades, para manter essas propriedades vivas. Então, é a fidelidade do verídico que faz com que a verdade exista. É a fidelidade do justo que faz com que a justiça exista. É a fidelidade do pacífico que faz com que a paz exista. Então, os valores e as virtudes, elas também dependem da fidelidade para que elas sejam vivas. Isso é uma outra maneira de dizer, então, que a pessoa que é fiel, ela é fiel a essas virtudes. Ela lembra dessas virtudes. Ela lembra e quer lembrar dessas virtudes. Então, a fidelidade traz a memória e a fidelidade é aquilo que dá vida para valores e que dá vida para virtudes. E lembrando do Hachiko, do cão Akita, né? Ele venera a memória. Então, a fidelidade é venerar a memória de certos valores e de certas virtudes, portanto. Então, o que interessa em fidelidade não é a fidelidade a uma coisa qualquer. Na barbárie, existe um apego a algo, na fé existe um apego a algo, no fanatismo existe um apego a algo, mas não vai se falar de fidelidade nesses casos, porque a fidelidade interessa enquanto uma virtude, ou como uma virtude. Portanto, interessa a fidelidade à lei humana, eu vou falar um pouco sobre essa lei humana, e interessa a fidelidade ao próprio amor. Interessa a fidelidade à humanidade, interessa a fidelidade ao amor. É assim que a fidelidade, então, se completa como sendo memória, como sendo a disposição de lembrar e de querer lembrar, mas de lembrar e querer lembrar do que é humano e do que é o amor. Aí se faz a fidelidade. Ela se distingue, né, de fé e de fanatismo, no sentido de que essas coisas não têm, por si, compromisso com a humanidade e não têm compromisso com o amor. Né? Por fé e por fanatismo se pode, inclusive,
negligenciar a humanidade, se pode, inclusive, negligenciar o amor. Então, a fidelidade, ela se faz virtude porque ela justamente se compromete com essas duas coisas, com a humanidade e com o amor. E por isso a fidelidade ela é uma oportunidade para se pensar o que é ou como é elaborar a melhor versão de si. Como é elaborar a melhor versão de si pela integridade, que é o que eu tenho falado muito aqui. Então, qual é um ponto importante que faz com que a fidelidade se torne uma oportunidade para essa elaboração da melhor versão de si? A fidelidade é aquilo que inaugura a própria virtude. Então, se nós lembrarmos ou pensarmos que a polidez é um aspecto formal, é um aspecto aparente, é um aspecto de boa educação, de boa apresentação, que serve como um preâmbulo para as virtudes, se nós lembrarmos disso, a fidelidade surge para que a relação com essa polidez seja uma relação de compromisso. Então, a fidelidade, nesse sentido, ela se faz um fundamento da moral. Então, pela fidelidade, eu assumo a polidez como sendo um compromisso meu, e justamente por assumir a polidez como sendo um compromisso, eu dou a chance para que essa polidez seja internalizada. E assim, a fidelidade, ela fundamenta a moral. Ela é o início, então, da moral. A polidez ainda não é moral, ela é apenas uma apresentação de um bom comportamento, é uma aparência, né, de tolerância, é uma aparência de respeito, ela é uma aparência de refinamento, mas a partir da fidelidade a essas coisas, eu dou a chance para que a polidez seja internalizada, para que a polidez se torne uma espécie de uma convicção. E a fidelidade que faz com que eu lembre da polidez, e eu queira lembrar da polidez. E essa atitude de lembrar e querer lembrar, ela se torna, ela faz uma internalização da polidez. E a polidez deixa de ser uma aparência, deixa de ser um comportamento externo para que as outras pessoas vejam, e passa a ser uma postura interna, passa a ser uma convicção, passa a ser um dado da consciência, vamos dizer assim. Ela é internalizada. E a fidelidade a isso inaugura a moral propriamente. A moral se baseia nisso. E isso, então, faz da polidez uma oportunidade, da fidelidade uma oportunidade para essa melhor versão de si. E há uma outra coisa muito importante que a fidelidade também traz. A fidelidade traz a constância da identidade. É por meio da fidelidade que eu considero o que passou na minha vida e eu me comprometo com isso que passou. E é pela fidelidade que eu também me comprometo com aquilo que eu quero viver. E tanto essa relação da minha experiência com o passado, quanto a relação com a experiência que eu quero também vivenciar, isso constitui a minha identidade. Isso é outra maneira de dizer, de falar sobre o fato de que aquilo que eu fiz, eu assumo como tendo sido eu que fiz. E nesse ponto a fidelidade ela permite a própria responsabilidade. A pessoa fez algo e ela diz, sim, foi eu que fiz. Então ela se reconhece como sendo aquele que fez. E a fidelidade também é importante para o futuro, para que aquilo que eu disse que farei, aquela promessa que eu fiz, é por meio da fidelidade que essa promessa pode ser cumprida. Porque no futuro, quando eu chego amanhã, eu digo, bem, eu que disse que faria, eu que disse que realizaria tal coisa, eu que disse que cumpriria essa promessa, aqui estou eu pronto para cumprir essa promessa. Então, a fidelidade, ela permite tanto a responsabilidade, né, daquele que fez algo, que foi autor de alguma coisa, e ela permite também a previsibilidade. Ela me permite pensar e acreditar que eu próprio ou uma outra pessoa vai se comportar de uma tal maneira porque essa pessoa vai ser fiel a ela mesma.
eu vou me comportar de uma tal maneira, conforme eu disse, porque eu serei fiel a mim mesmo. Então, a fidelidade, ela faz a responsabilidade, ela viabiliza, ela permite a responsabilidade e ela permite também a previsibilidade. Ela permite que eu assuma algo que eu fiz e ela permite que eu assuma também uma promessa que eu fiz. E é assim que se constitui, isso que vai constituindo, né, o sujeito moral. Então, algo importante para o sujeito moral, algo sem o que não há um sujeito moral, é ele assumir a sua própria identidade. Ele assumir que ele é alguém. Porque ele pode tanto se responsabilizar e ele pode também ser previsível. Outros podem contar com ele, outros podem saber o que esperar dele. E isso também é um elemento importante para a moral. Então, esse é um primeiro elemento importante que a fidelidade viabiliza, para que surja, então, um sujeito moral. E algo também que completa esse sujeito moral é a escolha que ele faz pelo valor, por algo que seja válido. Eu vou falar sobre o que é esse valor e que algo é esse que seja válido. Mas é importante que esse sujeito moral faça essa escolha e ele depois lembre da escolha que ele fez. Ele lembra da escolha que ele fez e ele quer lembrar da escolha que ele fez. E esse é o comportamento, então, do fiel, né, da pessoa fiel, e é isso que a fidelidade permite. E o que é esse valor? Qual é essa coisa válida que essa pessoa fiel, da qual essa pessoa fiel quer lembrar e que ela lembra e quer lembrar, da qual ela lembra e quer lembrar? Essa coisa válida é justamente o valor da humanidade. E nesse sentido, essa pessoa fiel, quando ela escolhe esse valor da humanidade, ela está sendo fiel a uma grande tradição, né? A uma historicidade moral. Então, já falei várias vezes, né, dos sábios axiais, né? Eu gosto muito de citar Confúcio, por exemplo, mas cito também o Epicteto, e há tantos, né, aos gregos, como Sócrates, como Aristóteles, como Platão. Então, há vários sábios axiais, e todos esses sábios axiais, eles pensaram a virtude, eles estavam conscientes da virtude, pensaram a virtude como sendo a excelência do humano. Então, qual é o valor do humano? O valor do humano é viver as virtudes. E qual é a virtude básica para que eu possa vivenciar as virtudes? A virtude básica é a fidelidade, que é a minha lembrança e eu querer lembrar da escolha que eu fiz por esse valor histórico. É interessante falar sobre isso, sobre a fidelidade como inaugurando a moral ou como sendo fundamento da moral, porque numa perspectiva não religiosa, numa perspectiva não teológica, a moral ela não tem uma razão. Você não pode justificar racionalmente a moral e muito menos você pode justificar teologicamente a moral. Não tem como você fazer uma série de argumentos lógicos para sustentar a moral e nem atribuí-la a algo fora do mundo, né? A uma divindade, por exemplo, né? Ainda que isso tenha sido feito, né? Mas hoje no nosso estágio de humanidade, e eu quero representar isso aqui também, um pensamento secular, né? Um pensamento humanista secular, então não se recorre a isso. Porque a moral, então, ela tem um lugar na história, há um momento na história onde ela surge, ainda que coincida, que a sua qualidade coincida com o que aparece em diversas culturas, em diversos momentos. Por isso eu citei alguém, uma figura no Extremo Oriente, que é Confúcio, citei alguém, né, no berço do Ocidente, Grécia, por exemplo. Grécia, a gente pode pensar em Grécia, Roma, pensando nos filósofos gregos como Sócrates, pensando no filósofo estoico como Epicteto. Então, ainda que haja essa diferença, essas diferenças culturais, o valor coincide, né? Há uma coincidência nesse valor. Então, mesmo que
essa moral ela seja histórica, e nesse sentido ela seja relativa, ela passou a ser um valor que foi escolhido. Foi um valor que fundou a humanidade a partir de um certo momento. A partir desse momento chamado de era axial, que é o primeiro milênio antes da era cristã. Essa moral fundou tanto a tradição chinesa, pelo confucionismo, e fundou uma tradição que começa no Oriente Médio e que também começa no Ocidente, pensando Grécia e pensando Roma. Então, essa coincidência torna esse aspecto relativo da moral também menos relativo, no sentido de que ele foi aceito. E essa é uma maneira de dizer que se tornou válido. Então, o sujeito moral, ele escolhe também esse valor, porque é o valor daquilo que se compreendeu como sendo a humanidade. O que é a humanidade? A humanidade é a nossa expressão física, né? Antropofísica. Não, a humanidade não é a nossa expressão antropofísica. A humanidade é a nossa expressão justamente moral. É aquilo que nós decidimos ser. A humanidade é aquele projeto que foi assumido como sendo válido, que é esse projeto da virtude. Então, o ser que é humano, ele é um ser empático, ele é um ser solidário, ele é um ser compassivo, ele é um ser tolerante. Essas são as excelências do humano. É aí que o humano se distingue como tal. Esse é o valor do humano. Então, o sujeito moral, como tal, ele é fiel. E ele é fiel a quê? Ele é fiel a esse projeto humano. Né? Vamos sintetizar. Ele é fiel a esse projeto humano. É esse que faz dele fiel. Então, seria um equívoco se a nossa compreensão de fidelidade se resumisse, por exemplo, uma fidelidade que fosse conjugal e não compreendesse que, quando se fala mesmo da fidelidade conjugal, está se falando a fidelidade de um amor vivido. Para a gente falar novamente, considerar novamente o aspecto da memória que a fidelidade guarda. Então, o que é ser fiel a um parceiro amoroso? É ser fiel ao amor que foi vivido, né? A ser fiel àquilo que foi a base daquela relação. Como no caso da amizade, a mesma coisa, ser fiel àquilo que foi trocado entre esses amigos. E no caso de um sujeito moral, ser fiel a esse projeto de humanidade. A gente pode pensar, né, na fidelidade daquele que pensa, né, que ele é fiel às ideias que ele pensou. Né? E por isso ele elabora uma reflexão, lembrando de cada ideia que ele teve e assumindo cada ideia como sendo própria. Então é assim que ele pensa, que ele estende o seu próprio pensamento. Estou pensando naqueles que fazem, especialmente do pensamento, um trabalho, né? Como eu já citei hoje os filósofos. Mas para exemplificar de diferentes maneiras que a fidelidade ela precisa de fazer o recurso da memória, de lembrar de algo e querer lembrar de algo. Que no caso do sujeito moral é a lembrança do projeto de humanidade, que é um projeto justamente moral, é um projeto de valor, é um projeto que é válido, não é um projeto que se sustenta por lógica. E aí, nesse momento, é interessante lembrar da figura do anel de Giges, né? Que é aquele anel que, conforme uma história grega, é aquele anel que, uma vez colocado no dedo, faz desaparecer. E a grande questão é, o que você faria se você desaparecesse e se você não fosse visto? Se você pudesse agir, pudesse fazer qualquer coisa sem que fosse examinado, sem que fosse vigiado e sem que fosse, então, julgado pelos olhos dos outros. Do ponto de vista moral, você vai fazer tudo, uma vez invisível, você vai fazer tudo conforme a sua fidelidade. Então, uma vez invisível, pelo anel de Giges, você ainda vai portar a aliança. Né? A aliança que te faz fiel ao projeto humano. E é justamente essa aliança que te faz fiel ao projeto humano, é aquilo que faz a sua dignidade.
Então, não importa que invisível, você vai ser fiel à sua dignidade. Algumas coisas você vai fazer porque elas são dignas, e algumas coisas você não vai fazer porque elas não são dignas. E não importa se ninguém mais vê, porque você está sendo fiel a você e está sendo fiel às suas escolhas, e a sua escolha mais básica como sujeito moral é a escolha por um projeto de humanidade. E o projeto de humanidade, ele guarda virtudes, ele guarda um conjunto de virtudes. E esse conjunto de virtudes, ele é condensado, ele fica debaixo daquilo que eu chamo de integridade. Em outras palavras, a maneira de entender, a maneira mais fundamental de entender a integridade é entendê-la como sendo uma fidelidade ao projeto humano. Então, a pessoa íntegra é uma pessoa fiel. É uma pessoa fiel às virtudes, às características morais. Ela é fiel à justiça, ela é fiel à verdade, ela é fiel à compassividade, ela é fiel ao amor e assim por diante. Ela é fiel à temperança, porque assim ela trabalha também o seu autocontrole. Então, não importa, de novo, se ela está invisível, mas ela vai agir por autocontrole, porque ela é fiel a isso também, a essa virtude da temperança, e assim por diante. Então, é muito produtivo, né, pensarmos a integridade como sendo uma forma de fidelidade ao projeto humano, ou uma forma de fidelidade às virtudes. A integridade como sendo a condição na qual eu me coloco, ainda que ninguém esteja olhando para mim, ainda que ninguém esteja me examinando. Então, a fidelidade é esse fundamento da moral, ela inaugura a moral, e a fidelidade é a minha condição para sustentar esse projeto. É a escolha e a memória que me permite sustentar esse projeto de moralidade e, assim, por meio disso, elaborar a melhor versão de mim. Aquela pessoa que escolhe ser fiel, ela já se transforma, ela já vive uma transformação, porque ela passa a viver, ela passa a se comportar, ela vivencia diferentes situações, ela vivencia diferentes circunstâncias, sempre se perguntando como ser fiel a esse projeto. Quando ela carrega o compromisso com esse projeto, quando ela carrega essa disposição de ser fiel ao projeto, nas mais diversas circunstâncias, ela já é uma pessoa transformada. A mente dela já mudou, a disposição dela já mudou, os sentimentos dela já mudaram. E é bacana falar de sentimento, porque essa fidelidade ela vai procurar, inclusive, trabalhar essas disposições dos sentimentos, vai trabalhar, inclusive, o humor da pessoa. Porque quando ela quer ser fiel, ela precisa de não se prender aos próprios impulsos. E a renúncia seria isso, né? A renúncia do ser moral, do sujeito moral, como vai dizer Freud, né? Que todo sujeito moral ele está apto a renunciar. Então, essa renúncia ela se dá por fidelidade a esse projeto. Então, o sujeito moral ele não pode se prender a todas as suas inclinações, a todos os seus impulsos. Ele precisa se perguntar bem como seria virtuoso agir. E é por isso que esse projeto moral, esse projeto da melhor versão de si, se ele for levado às suas últimas consequências, ele vai chegar, inclusive, nessa profundidade dos sentimentos. Era isso que todo sábio axial pretendia, né? Que esse projeto moral chegasse aos sentimentos, chegasse às disposições mais profundas do coração, né? Para que essa transformação fosse a transformação mais autêntica possível, para a melhor versão de si. Ok, eu faço uma pausa então Faço uma pausa não, eu paro por aqui para considerar um pouco o chat, para ver o que tem aqui no chat. A Roselma escreve: eu vejo a fidelidade como uma constância.
Essa já é uma excelente palavra, Roselma. Essa é uma palavra que eu anotei nos meus estudos. Um modo de estar, de ser, uma consistência no ser, no viver. Eu vou, Roselma, colocar esses termos muito bem escolhidos por você, constância, modo de estar, consistência no ser. Eu vou chamar isso numa expressão mais, talvez até coloquial, mas que eu tenho também escolhido, que eu usei no webinário que eu fiz. Eu vou chamar isso de um estilo de vida. A pessoa que é fiel a esse projeto humano, ela assume um estilo de vida. E é um estilo de vida de uma estética interior. Então, não é um estilo de vida que tem a ver com o que ela vai vestir, por exemplo, não é? E não um estilo de vida da polidez apenas. E a polidez existe muito para os outros, né? A polidez é uma aparência, é uma forma para os outros. É um estilo de vida como uma estética interior, ou, como diria Piaget, como uma lógica da ação. Portanto, esse estilo de vida, ele modela a minha forma de ser. É um estilo de vida propriamente. Então, é isso mesmo, Roselma. Então, quando você fala de constância e de consistência do ser, então eu associo isso a estilo de vida. A virtude precisa de prática. E eu já paro por aí e acrescento. Virtude é a moral prática. A virtude precisa de prática. É no dia a dia que a gente se testa, é um processo, é um desafio constante. É muito bom, Roselma. Eu penso nisso direto, né? Eu que venho promovendo esse projeto aqui junto com vocês, eu penso nisso, é claro, em relação à minha própria vida, né? Como que isso é algo para todo momento, né? E por isso essa ideia de estilo de vida, e por isso essa ideia de memória, de lembrança, de lembrar bem, a maneira como eu estou sentindo agora tem a ver com esse projeto, né? Então, isso é para o dia a dia, isso é para o dia a dia no sentido de que o dia a dia apresenta diferentes desafios. E esses desafios, muitos desses desafios exigem essa disposição a mais interior. E não é a todo momento que a gente está pronto para isso. É por isso que não dá para esconder que a moral é um projeto difícil. Né? É um projeto difícil porque convida ou mesmo exige sair da zona do conforto, da zona de conforto. Mas o importante é que a fidelidade a esse projeto é o que nos faz expandir as nossas inclinações mais prosaicas, ou mais comezinhas, ou mais individuais, no sentido de limitadas a nós mesmos, e por isso permite amadurecimento e expansão. A Rita escreve: acho que a fidelidade é uma forma de viver em que não nos sentimos mais sozinhos. Lindo, Rony. Rita, é muito legal isso que você está escrevendo. É muito legal o que você está escrevendo. Eu também escrevi esses dias algo parecido com isso que você está mencionando, e eu não sei se é exatamente o que você quer dizer, mas eu interpreto o que você quer dizer da seguinte maneira: quando você diz assim, não nos sentimos mais sozinhos pela fidelidade, é porque pela fidelidade a esse projeto humano, a gente passa a participar de um projeto. É assim que eu interpreto esse não estar mais só, né? Então, quando você é fiel a esse projeto, você está se juntando a um conjunto de pessoas que aderiu a esse projeto, esse conjunto que aderiu a esse projeto, e especialmente nessa participação estão essas grandes figuras históricas, esses sábios axiais. Então, você também não está sozinho, porque você passa a ser acompanhado pelo espírito desses sábios axiais. E é muito bom falar disso, tendo eu já afirmado o aspecto secular dessas comunicações que eu falo, mas é o espírito como o dono do Hachiko era um espírito presente para ele. Né? Então, o Hachiko venera a memória do dono dele,
E por essa fidelidade nós veneramos também a memória, ou seja, a presença, a expressão e as lições dos sábios axiais. Isso também diminui a nossa solidão. Então, nós estamos menos sozinhos, como mencionado, pela fidelidade, por associação a esses sábios axiais e por associação a todos os grandes exemplos que expressaram essa humanidade. Há exemplos que se tornaram exemplos históricos muito famosos, posteriores aos sábios axiais, né? Na nossa contemporaneidade nós temos, né, figuras que foram assim assumidas como sendo expressões disso, como Mandela, como Martin Luther King, como o próprio Gandhi, e haveria tantos outros, né? Certamente haveria outros. Então nós também somos menos sozinhos porque nós estamos com essas figuras, né? Um dia eu espero avançar nos meus estudos e falar para vocês sobre São Francisco de Assis também, né? Como sendo mais uma dessas grandes figuras que expressam esse projeto moral. Então eu gosto muito dessa ideia, Rita, uma forma de viver em que não nos sentimos mais sozinhos, porque nós estamos acompanhados dessas grandes expressões de humanidade, né? Muito bom, gostei muito dessa oportunidade de falar essas coisas. Então aí está, né? Aí está a virtude da fidelidade, o fundamento do sujeito moral e o fundamento da própria moral. A fidelidade fundamenta o sujeito moral e a fidelidade fundamenta a própria moralidade. Então é isso, espero que tenha sido útil, inspirador para você. Cada notícia que eu trago, cada comunicação que eu trago porque também são úteis e inspiradoras para mim. Quando eu decidi comunicar essas coisas, eu decidi comunicar não apenas por minha fidelidade a esse projeto, mas para alimentar e fortalecer essa própria fidelidade. Então, esse é o convite que eu estou fazendo, né? Para que também nós não nos sintamos sozinhos, porque nós estamos juntos aqui, nós nos acompanhamos, nós estamos nos conhecendo por esse canal, e isso pode crescer bastante, né? Nesses dias eu pensava que há pouco mais de um ano eu tenho feito esse trabalho, há menos tempo transmitindo esses conteúdos sobre moralidade, mas foi também uma forma de encontrar o que era mais fundamental para mim, né? Então, ter feito essa escolha por comunicar moralidade, isso também é a expressão da minha fidelidade a esse projeto, né? Eu fui buscar o que era mais caro para mim, né? E eu encontrei esse tema. Então, espero que tenha sido útil para você, que tenha sido inspirador para você, inclusive inspirador para você pensar no Hachiko, né? Nesse cão que venerou a memória a alguém que ele amava, né? E por quase 10 anos, todo dia, esteve lá na estação da cidade de Shibuya, esperando o seu amo. Então, isso como foi um exemplo para os japoneses, serve como exemplo para nós também, e para os japoneses foi um exemplo moral, e para nós também fica como um exemplo moral, no sentido até mais expandido, né? Para além da própria virtude da fidelidade, mas considerando a fidelidade a todo o projeto. Então, tá bom.